Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Pra Lá Que Eu Vou. Eu tô aqui hoje com a Raíssa Leão, do Cibank, e a gente veio falar de um assunto que não é muito bom, mas a gente vai tentar resolver esse problema aqui. A gente tá, inclusive, vocês estão vendo um cenário diferente aqui, a gente tá no Serasa. O Serasa é especialista em endividados e tirar. A gente tá aqui para conseguir resolver esse problema. Então a gente veio para o lugar certo aqui, conversar com o Serasa aqui para levantar os dados de como que está a inadimplência no Brasil e como é que a gente consegue fazer para... Eu tenho uma meta ousada, né? Minha meta é zerar o número de inadimplências no Brasil e chegar todo mundo a investidor. A gente vai trazer o perfil, o mapa de como que tá as dívidas no Brasil, né? Como que está o número de endividados e o que a gente pode fazer para ajudar vocês, para que vocês saiam desse momento de dívida. Eu não sei como é que está o meu público, essa é uma coisa que eu nunca perguntei no meu canal. Como eu só falo de investimentos, eu imagino que a maioria das pessoas que acompanham os nossos canais, o meu, da Raíssa também, são pessoas que já saíram das dívidas ou que nem passaram por esse momento. Eu e a Raíssa também, ela pode falar um pouco mais também da experiência dela, mas eu passei por toda a minha fase, tipo assim, meu pai, na minha família, eu tive esse momento de inadimplência. Meu pai sempre foi endividado e eu acho que eu aprendi com o erro dele a não ter essa vida para mim. Então eu sempre cuidei muito bem do meu dinheiro para ter sempre... Que não tenha dinheiro investido, mas que esteja zerado, que durma tranquilo e não tenha nada de dívida lá no banco, ou seja lá onde for, porque a gente sabe que é muito caro. Cartão de crédito 10, 15%. Quando olha para o investimento é 1% ali, a gente sua para conseguir o dinheirinho para ter 1%. E do outro lado, se você fizer qualquer dívida, é 10%, 15%. Então, fugir disso aí. Mas antes disso, vou deixar a Raíssa falar um pouco, né? Tô só falando aqui. Fala aí, Raíssa, se apresenta. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Daniel. Um prazer enorme estar participando desse vídeo. A gente está aqui hoje, gente, num cenário diferente, como ele já falou, né? Para tentar ajudar um pouquinho vocês em relação a sair do endividamento. Porque, infelizmente, como a gente vai ver nos dados, tem uma galera aí que tá precisando de ajuda em relação a isso. Mas, enfim, me apresentando, né? Como que ele falou. Meu nome é Raíssa Leão, eu sou criadora do canal Cibank. O Daniel vai deixar o link na descrição para vocês quiserem acompanhar lá. E eu falo basicamente um pouco do mesmo conteúdo do que o Daniel, né? Essa parte de investimentos, renda fixa, um pouco também sobre fundos imobiliários. Então, vamos tentar aqui dar esse passo a passo para que a galera saia das dívidas e já consiga aí dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. A ideia desse vídeo é essa. E se você não for inscrito ainda no canal, não esqueça de inscrever no nosso canal, tanto no meu quanto no da Raíssa. O meu tá aqui, é só no link, é só clicar. O da Raíssa eu vou deixar na descrição também. E deixa o like nesse vídeo para que espalhe para todo mundo, para que, se você não é endividado e se conhece alguém que tem dívidas, que eu acredito são mais de 50%, quase 50% da população economicamente ativa que tem dívidas, então manda para essa pessoa também esse vídeo, clica no link de gostei para poder o YouTube também entregar para mais pessoas e clica no sininho também, porque sempre quando a gente produz um vídeo novo, o YouTube vai entregar para vocês. Então, começando aqui pelos números, os números assim não são muito bonitos, são 71 milhões, nós temos quanto hoje no Brasil? 220 milhões de pessoas, isso considerando idosos, crianças, todo mundo, e desse total 71 milhões de pessoas estão endividados aqui no Brasil. Esse é um dado de agosto, já bem atualizado, o Serasa mensalmente divulga esses dados aí, e já são 71 milhões de pessoas. Se a gente considerar a população economicamente ativa, isso dá quase 50% da população. O valor médio de dívida por pessoa é de quase R$5.000, sabendo que o salário mínimo é de 1.300, então as pessoas estão com uma dívida bem maior do que a renda que elas têm ali. Então é interessante que exista esse cuidado com o dinheiro, entender onde está errando, que às vezes a gente não tem uma educação financeira boa e acaba gastando com coisas que poderiam ser controladas. A gente pode fazer substituições de produtos, a gente pode também fazer escolhas. Eu preciso de algo, mas eu posso esperar um pouco mais até chegar o momento de comprar aquele item, né? Adiar alguns desejos, alguns sonhos, para primeiro resolver os problemas. Porque, como a gente sabe, dívida é muito cara. Verdade. É muito cara. A gente quer investir, quando eu falo assim, mas só ganho 1% ao mês, é só isso mesmo, é 1% ao mês, mas se você vai para o lado das dívidas, 10%. Se você está endividado e quer investir, tá errado, né, Raíssa? Primeiro, o que a gente faz? Primeiro paga as dívidas e depois faz os investimentos. Primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, só passando um overview rapidamente aqui de como que está a situação, aqui na tela, que a gente está mostrando aqui, de janeiro de 2023, isso mesmo, isso aqui é só desse ano, 2023, a gente saiu de 70 milhões em janeiro para 71 milhões, quase 72 milhões, ou seja, ainda está crescendo esse número.
Você pode ver por estado aqui que todos os estados estão com 40%, 50%, alguns estados que conseguem um pouquinho menos que isso, mas é mais de 40% da população com essa dívida toda. Ô Daniel, e já pegando um gancho aqui, pra gente já dar uma primeira dica pro pessoal, você falou em relação de, tipo, refletir um pouco se a pessoa tá precisando realmente daquilo, né? E tem umas perguntinhas que é legal a galera fazer. Então a primeira, que já, assim, elimina bastante, é você se perguntar, preciso? Pô, de fato você precisa mesmo daquilo? Aí vem a segunda pergunta, você precisa agora? Então, pô, será que talvez não pode esperar um pouco mais? Realmente tem que ser agora que você precisa comprar aquilo? E daí vem uma outra terceira pergunta, que é, eu tenho dinheiro para isso? Então, se você responder sim a essas 3 perguntas, aí de fato talvez faça sentido você comprar. Mas caso não, na maioria das vezes é só aquela vontadezinha de se endividar mesmo, de estar procurando coisa que você nem precisa. É verdade. E outra coisa aqui, a gente pode pensar, mas é porque a população brasileira, o salário mínimo no Brasil é muito baixa e por isso não dá para pagar todas as contas no final do mês. Mas será que você está gastando, eu sei, né, pagar aluguel, pagar comida, pagar tudo isso com o salário ali? É complicado. Eu vou dar até 2 dicas aqui para você conseguir fechar o mês, se não no positivo, mas pelo menos no 0 a 0. Primeiro, faz uma organização do que, se você sabe que você recebe aquele valor, você tem que fechar o mês com aquele valor. Você não pode querer gastar acima daquilo ali. Então, às vezes, como a Raíssa falou, às vezes um lazer, você pode trocar para um lazer gratuito, né? Verdade. Às vezes tem um parque, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, então você pode passar um domingo lá no Ibirapuera, que você não paga nada, mas você tem aquele momento de lazer. Ao invés de ir para um restaurante mais caro, você pode ir para um mais barato. Uma coisa que gasta muito, que você não percebe, é com Uber. Às vezes você está com preguiça de fazer comida, aí você acaba pede ali pelo iFood, não sei o que lá, e você, além de pagar mais caro pela comida, você ainda vai pagar a taxa de entrega. E às vezes a comida tá ali no quarteirão, né? Vai caminhando, faz o exercício físico, já até ajuda aí a melhorar o corpo. E assim, eu vou falar por experiência própria, eu não tenho dívidas, nunca tive, como eu falei, aprendi com meu pai, mas uma coisa que, para poder eu ter mais dinheiro para investir, eu faço minha própria comida. Até hoje, eu poderia pagar a comida todo dia se eu quisesse, mas eu prefiro fazer minha comida porque é mais saudável e segundo, porque eu sei que eu economizo bastante. Então eu não gasto muito com alimentação, porque eu tento fazer a minha comida. E outra coisa é fazer renda extra, né, Raíssa? Sim, com certeza. Isso aí é uma bela dica, né, pra quem... Inclusive a galera tem um pouco de preconceito com renda extra, né? Mas vender alguma coisa. Mas, pô, se teu objetivo é sair das dívidas, você vai precisar ter uma grana ali a mais, né, do que você já tem hoje para conseguir eliminar essas dívidas. Então é importante realmente tentar de forma ativamente procurar fazer renda extra, é importante. Se você acha que sua renda é muito baixa, que não é suficiente para pagar as suas despesas, então você tem que para zerar, você tem que, se entra 1.300 e você gasta R$2.000, então você tem que ter essa renda extra de R$700 para poder fechar o mês. Você acha que não consegue reduzir as despesas, então tem que aumentar a sua receita. É dessa forma que você vai conseguir chegar ao dia de zerar e não mais fazer dívidas. Mas, já que você já tem a dívida, você está nesse 43% da população, então você tem que aprender que eu tenho um problema, eu tenho que parar esse problema, eu não posso mais continuar fazendo dívidas aqui porque é uma bola de neve. E além de você fazer mais dívidas, essa dívida é 10% ali que vai aumentando, então não faz sentido. Então, planeja, vê todos os problemas que você tem, vê o que consegue cortar, se não conseguir cortar nada disso aqui, água, luz, condomínio, às vezes se você puder mudar de região, que seja uma região mais barata, que fique mais próximo do trabalho, que daí você não precisa, pode até pagar um pouquinho mais caro no aluguel, mas às vezes não gasta mais com transporte. Você vai ganhar tempo também, porque se você está mais próximo do trabalho, você vai ter mais tempo para fazer esses extras, entendeu? Ou para você estudar, porque se você estuda, você tem mais conhecimento, você tem mais valor, você vai poder procurar um emprego que valha mais. Mas eu queria, agora que a Raíssa está aqui com a gente, ela veio visitar a mãe dela aqui em São Paulo, né, Raíssa? Isso. Veio de última hora, inclusive. Conta um pouco da sua história, porque assim, se ela tivesse endividada, talvez seria complicado ela largar tudo lá na cidade dela, lá em Recife, para vir para cá. E ela conseguiu fazer isso. Pô, legal. E eu falo tudo, né? Não deixa ela falar. Vamos lá, deixa eu contextualizar pra galera, né? Eu tô aqui em São Paulo, tô fazendo alguns eventos no sentido de participar e gravar vídeo também junto com pessoas queridas. Mas o objetivo principal que eu vim pra cá, Daniel, foi pra cuidar da minha mãe. Como o pessoal já sabe, eu sou de Recife, minha família toda é de Recife, mas minha mãe veio pra cá, pra São Paulo, já faz 3 anos mais ou menos. E daí, não tem família aqui em Recife. Ela precisou fazer uma cirurgia agora e ela ficou preocupada. Pô, quem que vai cuidar de mim, né? Como que vai dar um suporte, fazer um alimento,
enfim, o suporte que ela precisa mesmo, o suporte básico. E daí ela me ligou preocupada, perguntando se teria essa possibilidade de eu ir. Eu disse, mãe, não preocupa, eu vou, não preocupa com passagem, ela ficou preocupada com isso também. Eu disse, não esquenta com isso. Hoje em dia, eu digo que primeiramente, graças a Deus, e segundo a organização financeira, eu pude dar essa resposta para ela de bate-pronto. Então, assim, eu sabia que eu tinha uma reserva financeira, eu sabia que eu tinha uma organização financeira que me permitiu vir para cá, o mais importante, sem me endividar. Então, eu até compartilhei hoje, na verdade, uns stories no Instagram, dizendo que se isso fosse há 2, 3 anos atrás, eu iria dar um jeito de vir, assim, já adiantando seria muito difícil, mas eu iria tentar. Mas eu não conseguiria vir sem me endividar. Talvez se ela não tivesse reserva de emergência, ia fazer uma dívida. Com certeza. Que essa dívida, se já era difícil de pagar aquela dívida antes, depois disso ia ficar mais complicado ainda. Então, essa questão da organização financeira, inclusive para quem tem baixa renda, é muito importante. Como eu falei, essa dica que eu faço até hoje, da questão de fazer a comida, você economiza muito dinheiro. Eu fiz uma vez um vídeo, eu não vou lembrar os dados, mas eu lembro que eu ia para o trabalho e não comprava comida lá no trabalho, porque era, tipo, na época lá, sei, 30, 40 reais um almoço diário. E eu fazendo em casa, vamos supor que eu gastava 10 reais. Então eu economizei 75% levando minha própria comida para ali. Será que você não consegue fazer isso também? Isso é só um exemplo que eu dei, mas tem várias formas de você conseguir fazer isso. E outra coisa, assim, que a gente vê o maior número de inadimplentes, ou seja, o maior número de dívidas é no cartão de crédito. Quase 30% das dívidas dos brasileiros é no cartão de crédito. Em julho estava 29,54, agora caiu um pouquinho por causa do Desenrola, que eu vou falar um pouquinho como que funciona esse programa do governo aí, mas ainda é muito alto. E o cartão de crédito, para mim, eu uso o cartão de crédito de forma benéfica, porque para muitos é um vilão, para mim é de forma benéfica. Com o cartão de crédito, eu consigo fazer pontos cada vez que eu compro ali, ele me dá desconto de 1%, 2% cashback, e com esses valores aqui eu consigo viajar de graça, ou seja, uma coisa que é vilã para muitas pessoas que causam dívidas, para mim eu uso como benefício. Mas por quê? Porque eu tive controle em toda a minha vida e eu consegui usar o cartão de crédito a meu favor. Hoje, por exemplo, quando você viaja de avião, quem já teve a oportunidade de viajar de avião, sabe quanto é desconfortável e quanto é caro a comida no aeroporto. Tem uma água que você vai pedir, uma água de 300 ml, você vai pagar quase 10 reais. E quem tem os cartões, e à medida que vai tendo melhor relacionamento com o banco, você consegue cartões de categorias mais elevadas e você consegue acessar salas VIP, que são exclusivas para aquelas pessoas que têm aquele cartão. Então essa água de 10 reais, para mim sai de graça, comida, tudo. Às vezes tem banho, descanso. No aeroporto eu tenho um momento de coisa que eu poderia gastar 200, 300 reais, sair completamente de graça para mim. Mas porque eu tive todo esse controle no dia a dia. E outra coisa que me chamou a atenção é que no cartão de crédito as pessoas gastam 70% do uso do cartão de crédito é com comida. Mas será que é a comida do supermercado ou é aquela comida de iFood, de saídas, fim de semana, todo fim de semana você está saindo? Você tem condições de fazer isso todo fim de semana? O que você acha? Será que as pessoas estão fazendo dessa forma? Ou... Eu sou meio suspeita para falar. O que acontece? Eu dou consultoria financeira também, né? Eu presto esse serviço e, assim, a maioria dos meus alunos, quando a gente passa ali um raio-x para entender como tá as finanças, tem esse primeiro impacto, assim, tem um choque de, caramba, eu tô gastando tudo isso e tô gastando tudo isso, geralmente, com alimentação, no sentido de lanche, de saída. E como você já deu a dica aqui, né? A pessoa pode preparar a própria comida e economizar. E o que as pessoas fazem, Daniel? Na maioria das vezes, veem o limite do cartão de crédito como a extensão do salário. Então, pô, se eu ganho 2.000 e eu tenho 2.000 de limite de cartão, eu posso gastar 4.000 ao mês. E, na verdade, não é assim que funciona. Só que você gastou 4.000 esse mês e no mês seguinte você vai ter 2.000 reais para pagar 4.000. Exato. O 2.000 do cartão já vai estar usado. Você não vai ter mais 2.000 no mês seguinte. Então você vai ter que pagar de alguma forma. Se você não tem os 4.000 para pagar, você vai pagar os 2.000, vai sobrar 2.000 do cartão de crédito, que vai virar 2.200, 2.000, enfim. Talvez eu esteja até sendo otimista aqui, porque o percentual é ainda maior e é por mês. É por mês que você paga 10, 15% dos juros do cartão. Então, cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, o cheque especial não é salário. Aquilo ali é muito caro, você paga muito caro por isso aí. Então, esquece isso aí. Se você tem o dinheiro para usar o cartão de crédito, se você tem o dinheiro para pagar à vista, aí você usa o cartão de crédito para pegar os benefícios do cartão de crédito. Mas se você não tem o dinheiro para pagar à vista e nem no parcelado, parcelou em 10 vezes, 2.000 reais 10 meses, 200 reais. Só que você não tem esses 200 a mais para pagar no mês seguinte, então esquece, não vai comprar isso aí. E já chegando na finalização do vídeo aqui, a gente mostrou todas essas dicas. Existe o problema, você precisa se
anotar os gastos. É isso, quando a Raíssa faz O raio-x lá. o raio-x de cada pessoa que ela atende lá, ela percebe que essa pessoa tem esses gastos excessivos e a pessoa nem sabe, né? Exato. Porque não teve esse controle. Você tem que ter esse controle, anotar tudo. É chato fazer Até no isso. caderninho, às vezes, faz no caderno, no resolve. celular, tem aplicativo que... eu vou até colocar uns links aqui de alguns aplicativos que ajudam a fazer isso aí. É tipo um gamezinho, você vai colocando, tipo assim, comprou um chiclete, comprou um almoço, coloca lá, ele separa por categorias, coloca tudo gráficozinho e você consegue entender onde você está gastando e onde você possivelmente pode economizar. E se não pode economizar, ter a consciência de que você precisa fazer mais renda. A educação, ou seja, o conhecimento, ler livros, às vezes é muito interessante. Às vezes fazer uma dívida, né, nesse sentido, de R$35 um livro que você lê, que vai te trazer conhecimento para poder fazer... Você acha que hoje não consegue fazer uma renda extra, mas depois você lê aquilo ali, aquele livro, que dá um insight ali, que te dá uma informação que você diz, não, realmente eu consigo me mover aqui, eu vou conseguir fazer diferente a partir de agora. Então, invista em você, primeiramente, coloca todas as suas dívidas no papel, coloca tudo que entra, tudo que sai, para você entender onde pode melhorar isso aqui, e no futuro você vai sair desse momento, primeiro zera, depois vai para os investimentos, e se você quiser saber, se não sabe como investir, aí tá perdendo tempo. A gente já tem o quê? Eu não sei no canal da Raíssa, mas o meu já tem mais de 500 vídeos, a Raíssa já deve 160. estar... Olha aí, 160 vídeos de conhecimento gratuito, é só assistir lá que você vai aprender como investir. Mas antes de investir, não adianta querer pegar 1% fazendo... É tipo assim, coloca uma bolinha ali e tira 15 lá do cartão de crédito do outro lado. Então não adianta, você tem que zerar as bolinhas, costurar esse buraco que tá saindo aqui, para depois começar a fazer seu patrimônio ter um futuro muito mais tranquilo. E Raíssa, fala um recado aí pro pessoal, agora que você tá aqui conosco aqui, deixa o seu... Legal. seu Uma dica mensagem final. de paz para as pessoas. Legal. Ó, Daniel, um dos problemas que eu mais vejo assim a galera cometer, e aí se eu puder dar só uma dica seria essa, é tentar refletir um pouco antes, porque você deu a dica aqui de cozinhar o próprio alimento, e daí você teve a experiência de trabalhar e a marmita era R$40, e eu acredito que a maioria das pessoas pagavam os R$40 e às vezes talvez sem nem poder. Então a pessoa acaba tentando, não consegue alinhar a qualidade de vida dela com o que de fato ela recebe. Porque tem gente que diz assim, 1 mais 1 pode ser 3, dependendo da perspectiva que você enxerga. Eu não acredito nisso, matematicamente falando, 1 mais 1 é 2 em qualquer perspectiva. Então, se você recebe 1.000, por que você está tendo uma qualidade de vida de 1.500? Não vai fechar a conta. Então, reflete em relação a isso, se de fato, faz sentido você estar saindo todo final de semana, não significa que você vai ter uma vida extremamente chata. Exato. Você já deu outras alternativas aqui, como, por exemplo, vai a um passeio que seja público, então você consegue economizar um pouco mais, A né? gente que mora lá no litoral tem a praia ali, a Pois praia é pública também, você não paga nada por isso aí, entendeu? Tem alternativas, né, Daniel? Tem alternativas. A gente deu dicas aqui, mostrou números, né, para que a galera entenda aí como que tá realmente a coisa. Então, é só seguir o passo a passo e eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma aí com o pessoal. E se você acha que seu padrão de vida é aquele, você recebe 1.000 e seu padrão de vida é de 1.500, então tenta fazer com que seu salário suba para 1.500. E quando chegar no 1.500, não vai achar que seu padrão subiu para 2.000, que aí a coisa nunca vai dar certo, nunca vai fechar essa conta. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo novo aqui de dívidas e tal, como que a gente pode ajudar vocês, a gente vai estar agora em contato com o Serasa, a gente pode trazer mais informações para ajudar vocês como sair dessa fase que é uma fase, vai passar. Sair dessa fase de endividado para investidor, conta conosco, deixa seus comentários aí, o que achou, se quer mais dicas, se tem alguma dúvida, deixa aí. Se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal da Raíssa e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!